Sejam bem-vindos ao momento da palavra. Seja bem-vindo ao alimento que Deus trouxe aos nossos corações nesse começo de semana, primeiro dia da semana. E a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Não se assuste, mas eu creio na liberdade do Filho de Deus. E uma vida liberta é uma vida vitoriosa. E uma vida vitoriosa já está dizendo, tem vitória porque houve lutas. Então não tem vitória se você não consegue sobreviver às lutas. Então somos mais que vencedores porque temos passado todos os momentos difíceis e temos frutificado na crise. Então hoje nós vamos começar uma série de meditações. Eu não quero ser pretensiosa de lhe dizer que são conferências, mas de meditações levadas à reflexão do que é desmistificando a família perfeita. Vamos trabalhar, não sei por quantos dias, mas vamos trabalhar na desmistificação. Vamos quebrar esse mito. Vamos quebrar essa coisa que foi imposta sobre nós. Você tem que estar bem todo o tempo, não por você, mas você tem que mostrar aos outros que você está bem. E essa mistificação, essa máscara de perfeição é exatamente contrário ao Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o seu coração tem paz, suas palavras serão palavras de paz. Mas se o seu coração tem ira e amargura, você só pode dar ira e amargura. Então, existem as famílias felizes. É muito diferente a palavra feliz da palavra perfeita. O estado de perfeição nós vamos alcançar quando chegarmos na glória, quando formos transportados daqui para a eternidade. Mas enquanto estamos na terra, cometemos as nossas falhas e vai ter os perengues, né? Vai ter assim essas encrencas na vida familiar. Mas o que eu quero com essas conferências, com esses momentos tão transparentes com vocês, é dizer a você que em cada crise familiar você vai sair fortalecido. Desmistificando a família é o tema geral. E o tema específico que nós vamos começar hoje é bem interessante. Aí está no vídeo e você está vendo. Casamento, vínculo perigoso ou precioso? Que grande questionamento. Como está o seu casamento? Como está o seu relacionamento? Você já está trabalhando com o seminário Os 5 Vilões, que destrói os relacionamentos. E hoje nós vamos trabalhar na desmistificação. E vamos acrescentar alguns pontos novos que não estavam no seminário dos 5 vilões. Então fique atento para ver o que Deus vai ministrar às nossas vidas. Vamos à Bíblia, Gênesis capítulo de número 2 e o versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Aí a gente vai para Efésios. E Efésios, encontramos o amado apóstolo Paulo,
E no capítulo 5, e o versículo 31 e 32, Paulo repete, quer dizer, ratifica as palavras ditas no livro de Gênesis, na instituição do casamento. Não foi um casamento civil, não foi um casamento religioso, foi o casamento. Então nós temos que botar isso na cabeça. Foi o casamento porque era o plano perfeito de Deus. Começa a desmistificar daí. Ai, mas é o casamento religioso ou o casamento... Não, era a união. Depois ele teve esse nome. Então Paulo diz a Efésios, escrevendo aos Efésios: eis que deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é, aí já vai para o 32, grande é este mistério, o mistério do casamento. Mas aí ele diz, olha, grande é esse mistério, mas eu me refiro à igreja, com Cristo, ou Cristo com a igreja. Olha que interessante. Grande é este mistério, mas eu, quando estou falando do relacionamento de casamento, eu estou me referindo à união de Cristo com a igreja. A igreja é tida nesse contexto como a noiva de Cristo, que esperamos a Cristo para as bodas do Cordeiro no céu com ele. Aí o versículo 33, para arrematar, ele diz: não obstante, vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Olha que coisa bem interessante. Então a gente vai começar a ler a Bíblia, pedindo para que o Espírito Santo nos revele. Aí eu quero a gente vai começar perguntando a você: você é casado? Quando eu digo casado, é um relacionamento que você tenha. Um relacionamento que está durando, que você está vivendo na mesma casa ou em casas separadas, mas que você tem um compromisso com aquela pessoa. O concubinato hoje é reconhecido por lei e dá todos os direitos à mulher que vive em concubinato. Então não precisa mais só o papel do casamento civil, aquele tão tradicional, que não é tão antigo. É do tempo da proclamação da República aqui no Brasil. Então, esse papel de casamento não diz oficialmente que você é casado, sim, e lhe dá todos os direitos. Mas o casamento em si é a união dos dois, com respeito. É o que o versículo 33 diz. Não obstante, cada uma em particular, nessa união, nesse casamento, você ame, marido, a sua esposa, e você, mulher, respeite o seu marido. Olha que coisa preciosa. Então, você é casado, ou você já foi, está traumatizada, ou mesmo os homens, porque tem mulheres terríveis. Você está traumatizado e não quer nem pensar em casamento de novo. Minha amiga, é muito bom estar casado, meu Cristo. Ou você está na fila para casar-se. Todo mundo quer casar. Eu tenho uma amiga que ela dizia: é terrível, porque os que estão dentro querem sair e os que estão fora querem entrar. Bernadette, hoje ela é missionária linda lá no Paraguai. Receba meu abraço, Berna e Edinho. E os casamentos, por exemplo, agora com o confinamento da China, com a quarentena, e é o que vai dar como resultado no mundo inteiro, os divórcios, os pedidos de divórcio aumentaram muito.
Por quê? Porque começou a se tirar as máscaras dentro de casa o tempo todo. Porque nem existia amor do marido pela mulher e nem respeito da mulher pelo marido. E com todo o respeito que a gente tem aos macacos, virou esta família, esta casa, um banquete de macaco, porque os macaquinhos ficam pulando assim bem lindamente no canto deles. Mas pra gente isso não funciona. Então, aumenta realmente o número de divórcios, mas aumenta também o número de casamento. Nós, como cristãos, nos casamos, como também os não cristãos, os que não professam a fé assim evangélica como nós, também se casam. Afinal, o casamento é para todos. Para todos. Escutem bem, eu conheço casamentos de pessoas não evangélicas. Um exemplo de vida. Eles como casais e eles como pais. E os filhos em relação a eles como pais. Por outro lado, eu conheço histórias, e você também, horripilantes, horrorosas, perigosas, de pessoas com o nome de crente, evangélicos, porque não são, não, porque quem é, escuta aqui, cada um em particular ame a sua esposa, e quem ama se sacrifica por ela. Olha aí que coisa linda. E como nós, nessas manhãs bem felizes, estamos tirando as máscaras nos nossos encontros, não vai ser diferente. Nessa série de meditações a respeito de desmistificar a família perfeita, e especialmente hoje com casamento, vínculo perigoso ou precioso. Amarrem os cintos, porque vamos levantar voo. Seu casamento é um vínculo perigoso ou precioso? Como eu queria que você pudesse responder assim, essa pergunta. Como eu queria que você pudesse responder com o coração aberto. Mas não responda a mim, não. Responda a você. Olhe para dentro de você agora. Meu casamento tem um vínculo precioso ou perigoso? Vamos seguir. Primeiro, o casamento não é um sacramento. Entendeu? Não é um sacramento. O que é um sacramento? Vou lhe dar uma definição assim, entendível para você. E se você quiser mais profunda, você vai aos dicionários. Mas uma prática do dia a dia, em todos os textos bíblicos. O meu público é mais cristãos de todas as denominações eu tenho aqui e os abraço, desde judeus a carismáticos. Vocês são muito bem-vindos. Então, todo cristão vai entender o que é a palavra sacramento. De acordo à Bíblia, o significado bíblico, o sacramento não é um sinal de coisa sagrada, mas ele é a coisa sagrada. O sacramento é aquela coisa sagrada, são os segredos escondidos de Deus que foram revelados. Até certo ponto revelados. Os demais ficaram escondidos com ele. Então você não pode pegar uma coisa banal,
é especial, sim. É precioso, sim, como o casamento. Mas transformar o casamento num sacramento, aí é uma distância muito grande. O que a Bíblia diz com respeito ao sacramento? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Na outra versão ele diz, e despenseiros dos sacramentos de Deus, porque mistério está em grego. Então ele diz, importa os apóstolos que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos sacramentos do Senhor, quer dizer, do que Deus revela à humanidade. E no Novo Testamento, já no Pacto Novo, as igrejas evangélicas, com base nos ensinamentos de Jesus, nós temos 2 sacramentos somente. 2. E todos eles têm um fundamento bíblico. Sabe quais são os 2 sacramentos? Se você não sabe, memorize ou escreva. Os 2 sacramentos é o batismo nas águas e a ceia. E todos 2 têm o divino gerido, inserido neles. O batismo, quando você se batiza por imersão, ou outro tipo de batismo que você tenha, você está dizendo publicamente, por imersão, porque é o modelo que Jesus se batizou. Você está dizendo publicamente, por isso que ele é público. Sempre se levam as testemunhas de um lado, de outro, na maneira que você oficializa, mas na maneira evangélica como conhecemos. Ele é feito por imersão. O que ele tem de divino? O que ele tem de sagrado? Ele está dizendo que você morreu para o mundo, para a vida velha, para o Egito, e agora você se levantou, ressuscitado, e essa ressurreição lhe levou à vida nova, ao novo nascimento em Cristo Jesus. E a Santa Ceia que a gente chama, a ceia que é a comunhão, você está inserido no corpo de Cristo. Este é o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu sangue que foi derramado por vós. Fazei isso em memória de mim até que eu venha. Então, olhe, sacramento é o divino. Sacramento é o sagrado. Então, tire da sua cabeça. Casamento não é um sacramento, mas é uma bênção. Mas foi instituído por Deus. Foi sim, como coisas que deixaram, que estão nos mandamentos e que nós temos, que são princípios estabelecidos por Deus, e princípios não se violam. Vamos bem? Seu casamento tem vínculo perigoso ou precioso? O segundo ponto que a gente vai abordar aqui hoje é: o casamento é para todos. Entende? Então não vai ser um sacramento porque ele é para todos. Se lembre que no começo, quando Deus fez assim bem bonito, quando Deus estabeleceu o homem lá no Jardim do Éden, bem feliz, parecia, não? E aí ele se dá conta que ele deu nome a todos os animais, e ele descobre que todos os animais tinham uma companheira para ela, ou um par para ele, mas ele estava só. Então Deus faz a mulher. Começamos do princípio que o casamento não é particularidade da igreja evangélica, não é particularidade da igreja católica.
O casamento não é de crentes nem de católicos. Ninguém tem o papel passado e assinado como dono dos direitos autorais do casamento. O casamento é uma instituição divina para todos, para fiéis e não fiéis, para crentes e não crentes. Agora, o modelo deixado por Deus, instituído por Deus, é único e está baseado no manual divino que é a Bíblia Sagrada. Durante todos estes tempos, ele foi deturpado pelo pecado, é outra história. Mas a instituição dele foi para a humanidade. É tanto que quando Deus faz a mulher, que diz, deixará o homem pai e mãe, e deixará o homem pai e mãe, se unirá à mulher, e ambos serão uma só carne. Não existia pai nem mãe, porque era Eva que tinha sido feita. Então nós não temos dúvida que o casamento é uma instituição divina que Deus estabeleceu. Você tem dúvida? Se você tem dúvida, põe aí no comentário se você tem dúvida, ou ponha que você está entendendo e está indo comigo tudo. Depois de toda a criação, Deus preparou tudo, inclusive o homem. Deus deixou tudo preparado para trazer, para pôr em prática a maior ideia dele. Uma ideia fantástica. Você já viu algum dos meus vídeos? Eu sou apaixonada por essa ideia de Deus. Ele diz, vou fazer a mulher. Claro, meus preciosos, que ele não pensou em fazer a mulher quando ele viu Adão com a carinha de tristeza, de solidão. Não, no projeto de Deus, o maior engenheiro do universo, o maior construtor do universo, que pinta a nossa história de uma maneira linda. Então ele já sabia que no projeto da construção, da criação do universo e do ser humano, estava inserida a mulher. Não foi assim uma casualidade, não, aí faltou essa brecha aqui, eu vou botar isso, não. Estávamos inserida a mulher nesse projeto de Deus. Para quê? Para que Deus criou a mulher? Respira profundo, mulher. Para lavar, passar, engomar? Para cozinhar? Para gerar filhos? Também. Mas Deus lhe criou, minha linda e preciosa, como uma ideia dele, para você ser ajudadora, para você ser coparticipante dos destinos da humanidade que ele estava entregando à criação, a Adão. Aí ele diz, quando ele viu Adão triste, ele diz, vou lhe fazer uma ajuda idônea. Quer dizer, alguém que tem cabeça, alguém que sabe administrar, alguém que sabe mover-se quando as coisas estão difíceis. Ela sabe buscar uma solução para os problemas. Adão, nem se preocupe, eu vou enchê-la de uma capacidade tão especial que ela vai ser uma preciosidade ao seu lado. Foi para isso que Deus nos fez. Fez porque ele disse, não é bom que o homem esteja só. E me permitam, homens, e me permitam, teólogos, ele não vai saber gerenciar as coisas se ele estiver sozinho. Ele não tem cabeça para atuar em 3, 4 áreas da vida de uma só vez. Essa particularidade é sua, mulher. E tem uma outra coisa. Você tem que saber disso. Ele não disse a gente que a gente não podia viver só. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer como companheira. E aí nasce
a primeira relação. E a gente vai caminhar para terminar hoje aqui. E vamos seguir amanhã. Mas hoje a gente termina dizendo o seguinte: para você, marido, para você, mulher, o seu vínculo de casamento é perigoso ou é precioso? Se lembrem, Deus estabeleceu a mulher, tirou da costela, de perto do coração, para ser amada, para ser paparicada, para ser consentida, tirou de debaixo do braço para ser protegida. Não tirou da cabeça para não mandar, mas também não tirou dos pés para não ser pisada. Mulher, por favor, levante a cabeça. Homem, por favor, assuma a sua posição de que Deus lhe confiou uma mulher para você amar, para você cuidar. E mulher, assuma o seu lugar de co-herdeira com esse homem de todas as coisas. Você não é material de segunda classe. Você foi feita da essência desse homem. Então eu quero que você nesse momento reflita como está a sua relação. O seu casamento é vínculo perigoso ou é vínculo precioso? Você tem a mesma essência. Foram criados pelas mesmas mãos poderosas. E você tem que aceitar que a sua posição é uma posição de honra, é uma posição de companheirismo, é uma posição de alegria. Não aceite outra. Que o Espírito Santo de Deus chegue aos nossos corações nessa manhã com essa palavra. Essa não é aquela que lhe emociona, mas é aquela que vai no profundo do seu ser e que vai fazer com que você fique hoje meditando: o meu casamento tem vínculo perigoso ou precioso como Deus instituiu? E aí a gente vai seguir. Deus abençoe. Oramos juntos nesta manhã com a alegria e a certeza de que Deus tem realmente interesse que o nosso casamento flua como um vínculo precioso para vivermos na terra com a nossa família. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos nesta manhã o privilégio da meditação da tua palavra. Jesus, que este momento de reflexão possa entrar no coração de todos os que me estão escutando. E que possamos, a partir destes dias, no começo dessa nova semana que o Senhor nos dá, possamos interiorizar a palavra e ver como está sendo o nosso casamento. Vínculo perigoso ou vínculo precioso? A nossa oração nesse dia é que o teu Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém e amém.